Olá, seja bem-vindo à nossa 10ª aula do curso de Raciocínio Lógico para Iniciantes. Vamos seguindo o nosso curso e hoje a gente vai falar de tabela verdade. Bom, cara, a tabela verdade ela é a principal ferramenta, como eu já falei, para você provar, tá, que suas respostas estão certas, tá, com a maior certeza possível. Se você faz a tabela verdade e você chega no resultado que você queria ou que você não queria, você vai ter a resposta mais correta possível, ok? Então, bora lá. Nessa aula eu vou mostrar para você como é que se constrói a tabela verdade. Nas últimas aulas você já vinha vendo a tabela verdade e tal, mas nessa aula eu vou mostrar como a gente constrói uma tabela verdade, ok? Bora lá. Para construir a tabela verdade a gente vai precisar fazer duas coisas. Calcular quantas possibilidades possíveis existem em uma proposição composta e distribuir todas as possibilidades possíveis de forma organizada. Ok? A gente já tinha visto, né, que precisa, como a gente não sabe o que vai acontecer, quais são os resultados possíveis, a gente tem que calcular todos os resultados possíveis, todas as possibilidades possíveis. Então agora eu vou mostrar esses dois passos, né, para a gente montar uma tabela verdade organizada e que vai funcionar com certeza, certo? Bora lá, primeiro a gente vai começar a calcular quantas possibilidades possíveis existem, tá? Em alguns cursos, essas possibilidades, essas proposições simples, são chamadas de entradas, tá? Aquele P, aquele Q, são chamadas de entradas, principalmente em sistemas digitais, certo? Tem uma certa entrada e ele vai processar aquela entrada e gerar uma saída. Questão computacional. É só questão de vocês também poderem ver isso aí em outros livros, em outras aulas, tá? Vocês podem ver esse nome entrada, então saibam que se tratam de proposições também, ok? Então, bora lá. O cálculo das possibilidades, ele é uma potência de 2. Eu lembro que numa aula, na primeira vez que eu falei isso, nas possibilidades possíveis, eu falei para vocês que era um número... esqueci agora. Mas eu não falei potência de 2, tá? Aí o que é que acontece? É uma potência de 2, o número de possibilidades, porque é uma potência com base 2, tá? E tem uma formulazinha para a gente saber quantas possibilidades existem em uma determinada proposição, que é essa aqui, ó. P é igual a 2 elevado a n. Não é nada difícil, tá? Não venha pensando que tem matemática e tal, e você vai explicar. Não, tá? É simples. P é igual a 2 elevado a n, onde P é o número de possibilidades, ou seja, o P vai ser sua resposta ao número de quantas possibilidades possíveis existem, e n é o número de proposições simples, ou o número de entradas, certo? O número de proposições simples, aquele exemplo que a gente tinha, Joaquim foi no mercado ou na padaria. Tá? Então, a gente tem duas proposições simples, ou no mercado ou na padaria, então seria 2 elevado a 2. Eu vou colocar alguns exemplos e no próximo slide a gente vai entender isso. Ok? Então, bora lá. Calcular quantas possibilidades possíveis existem. Aqui do lado eu deixei a fórmula, tá? E vamos começar com esse primeiro exemplo aqui. Deixa eu só pegar a caneta aqui para ajudar. Pronto, bora lá. Quantas proposições... Vamos começar a encontrar quantas possibilidades tem para essa questão 1. Quantas proposições simples a gente tem? Quanto é o valor de n, tá? A primeira coisa a saber, a calcular é isso aí. Ou quantas entradas, né? Então, a gente tem o P e tem o Q. A gente tem duas, tá? Então, a gente vai jogar ali naquela fórmula, tá? Rapidinho aqui com a caneta, ó. Então, a gente tem que o P vai ser igual... Essa letra com o mouse é horrível. Bora lá. A 2 elevado a... O nosso n é quanto? Nosso n é 2. Duas proposições. Então, será 2 ao quadrado, que é igual a 2. Então, aqui nós temos... desculpa. É igual a 4. Deixa eu só apagar aqui. 2 ao quadrado é igual a 4. Então, nós teremos aqui 4 possibilidades possíveis, que é aquela que a gente já viu, certo? E um monte de exemplos.
Então, bora lá, mais um exemplo. Agora aqui a gente tem 1, 2, 3, tá? Então, aqui nós temos P e Q ou R, tá? Então, isso aqui é uma proposição composta com 3 entradas ou 3 proposições simples. Se a gente jogar na fórmula aqui, a gente vai ter 2, tá? Elevado ao cubo. Por que o cubo? Porque a gente tem 3 proposições, então o n vale 3. E isso é igual a, para quem não lembra a potência, eu vou só revisar aqui, 2 vezes 2 vezes 2, ok? Ou seja, é o 2 3 vezes. Aí eu coloquei um x a mais ali, deixa eu só apagar aqui. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual, já deve ter feito na cabeça aí, a 8. Tá? Então, aqui nós teremos, nessa proposição, 8 possíveis, 8 possibilidades possíveis, desculpa, tá? 8 possibilidades possíveis, certo? Vamos para mais um exemplo. Nesse agora a gente vai ter 4, ó, 1, 2, 3, 4 entradas, tá? Nós temos P e Q ou R e S. Então, a gente joga na fórmula e nós vamos ter aqui 2 elevado a 4, porque a gente tem 4 entradas, que é igual a, vocês que não sabem, eu não vou fazer essa conta porque a gente escreveu com o mouse, mas é 16. Então, aqui nós teremos 16 possibilidades, certo? E aqui nós temos esse exemplo grande, que parece confuso, mas não é. E vamos contar quantas entradas a gente tem aqui, beleza? Ela é grande, pode assustar. Nós temos aqui, ó, se P, então Q ou não P e não Q. Então, nós não temos 4 entradas, nós temos 2 entradas, P e Q. Essas aqui são as negações das nossas entradas, ou seja, já são conectivos, tá? Então, aqui a gente só vai ter 4 possibilidades também nesse exemplo, certo? Para vocês, não se preocupa com isso. Você não vai precisar fazer essas contas, porque normalmente você vai saber de cabeça. Eu vou dar uma dica de decoração aqui, tá? E você vai saber isso aqui de cabeça, não precisa se preocupar em estar fazendo essa conta, em estar jogando, certo? Eu vou dar um macetezinho para memorização, que é esse aqui, e você nunca mais vai esquecer. Bom, aqui a gente tem possibilidades possíveis, tá? Então, eu já usei um condicional aqui, tá? Já está dentro do nosso assunto de lógica. Bom, o que é que significa? Quando n é igual a 1, ou seja, imagine que a gente aqui só tem um P, tá? Se n é igual a 1, nós vamos ter 2 possibilidades possíveis. Se nós tivermos uma proposição, teremos 2 possibilidades possíveis. Se nós tivermos 2 proposições, 2 entradas, nós teremos 4 possibilidades possíveis, que é esse primeiro caso e esse quarto caso aqui. Se a gente tiver 3 entradas, 3 proposições simples, nós teremos 8, aqui ó, 8 possibilidades possíveis, que é esse caso aqui, desculpa, o caso 2. E se a gente tiver 4, nós teremos 16, tá? Possibilidades possíveis, que é esse caso 3 aqui. Tá? Eu já botei aqui, ó. Se n é igual a 1, então P é igual a 2. Se n é igual a 2, então P é igual a 4. Então, assim. Bom, por que eu só botei até 4? Porque normalmente você só vai ver até com no máximo 4 proposições. Eu estou dizendo que não venha. Não vai aparecer, tá? Mas eu estou dizendo que normalmente, em tudo que eu estudei até hoje, você só vai ver exemplos assim com no máximo 4 proposições, ou seja, 16 possibilidades possíveis. Tá? 4 entradas, 16 possibilidades possíveis. Mas o macete de memorização que eu quero dar para vocês é esse aqui, ó. É esse P. Se liga na... Eu vou até marcar com um marca-texto aqui, só um minuto, para vocês se ligar. O N é 1, a gente tem 2, tá? O N é 1, a gente tem 2. O macete é, repara que sempre vai dobrando, ó. Do 2 veio para 4, porque aumentou mais 1. Se aumentar mais 1, a gente dobra o 4, ó. Aí vai passar a ser 8. Se aumentar mais 1, a gente dobra o 8, vai passar a ser 16. Se aqui viesse um 5, dobraria o 16, a gente teria 32. Se viesse um 6, dobraria o 32, a gente teria 64 e assim por diante.
certo? Então, não precisa nem você fazer essa conta aqui, memorize isso daqui, saiba que vai dobrando o número de possibilidades, tá? Com relação ao anterior, e você nunca vai esquecer, tá? Por exemplo, a gente vai pegar aqui, ó, vem nessa questão 2 aqui comigo. Você pega aqui, ó, se for só o P, então aqui a gente tem 2 possibilidades. Quando entra o Q, a gente vai ter 4 possibilidades. Entrou o R, a gente vai ter 8 possibilidades, certo? Ou seja, aqui, ó, 3 igual a 8. Se a gente vier aqui, ó, só o P, a gente teria 2 possibilidades. Encontrou o Q, a gente passa a ter 4. Tem mais um aqui, é o R, a gente vai passar a ter 8. Tem o S, passa a ter 16 possibilidades, certo? Então, com essa dica de memorização, você não vai esquecer, tá? Garanto que você não vai precisar estar fazendo essas continhas. Bater o olho, você vai conseguir identificar. Então, bora lá, seguinte. Eu vou montar a tabela verdade desses exemplos aqui, para você acompanhar, tá? Que é o nosso segundo passo, distribuir as possibilidades possíveis de forma organizada. Uma vez que você já sabe as possibilidades, você só vai organizar, tá? Então, bora lá. A gente tem aqui o P, então nós temos 2 possibilidades, juntou com o Q, então nós temos agora 4 possibilidades, certo? Então, bora lá. Nosso P e nosso Q. A dica para você organizar é a seguinte, como a gente... Primeiro você tem que saber o número de possibilidades, que nesse caso é 4, a gente já sabe, então você vai dividir esse 4 em metade dessas possibilidades vão ser verdadeiras, isso para a primeira entrada, para a primeira proposição, tá? Para o nosso P. E na segunda metade, F, ou seja, 4 possibilidades, nós temos 2V, 2Fs. Ok? Divide no meio, quantidade verdadeira e quantidade falsa. E no nosso Q, tá? Aqui era 2V, tá? Então agora vai ser 1V só, a metade do anterior. 1V, 1F. 1V, 1F. Você faz isso até o fim da coluna, ok? Vamos lá para o próximo exemplo e você vai entender melhor. Nós temos aqui agora 2 possibilidades, 4 possibilidades, dobrou de novo 8 possibilidades. Seguindo a mesma dica, nós temos agora o nosso P, Q e R. Se nós temos 8 possibilidades, nós vamos ter quantos V e quantos F aqui no nosso P? Você já deve ter respondido e acertou. Vamos ter 4 Vs e 4 Fs, tá? Beleza? Divide no meio, ó, dividiu no meio aqui, 8 possibilidades se torna 4V e 4F. Beleza, agora vamos montar o nosso P. Se aqui era 4V, o nosso P vai ser 2V. Isso mesmo, 2V, 2F. Isso você faz até terminar a tabela, certo? Ó, 2V, 2F, 2V, 2F, até terminar a tabela, tá? E como você está imaginando já, o nosso R vai ser a metade de 2, que é 1. Ou seja, 1V, 1F, até terminar a tabela, cara. 1V, 1F, 1V, 1F, 1V, 1F. Percebeu? Nesse próximo exemplo, também imagino que você já esteja imaginando e vai conseguir responder, então vamos lá fazer. Nós temos aqui o nosso P, 2 possibilidades, o nosso Q, 4 possibilidades, o nosso R, 8 possibilidades, o nosso S, 16 possibilidades. Então, o nosso P, se a gente tem 16 possibilidades, vão ser 8 vezes. Exatamente, é cansativo e grande, mas é isso. 8 vezes 8 Fs. No nosso Q, a gente vai ter a metade desse 8 aqui, que será 4 vezes 4 Fs, até terminar a tabela, cara. Mais 4V, mais 4F. Para o nosso R, você já deve estar imaginando, é exatamente isso. 2 vezes 2 Fs, que é a metade desses 4, até terminar a tabela. 2 vezes, aqui ó, 2 Fs, 2V, 2F, 2V, 2F até terminar a tabela, e o nosso S, 1V, 1F, 1V, 1F até terminar. A gente começa na metade, que é o 8, vem para 4, vem para 2, vem para 1. É sempre potência de 2, cara. A tabela é verdade, número de proposições, sempre potência de 2. Se você vier da direita para a esquerda, você vai dobrando, ó. 1, 2, 4, 8. Beleza? Então, bora lá para o nosso último exemplo. A gente tem um P,
são 2 possibilidades, a gente tem o que, são 4 possibilidades. Isso aqui não é uma entrada, tá? Porque é só a negação da nossa entrada. Então, já é um conectivo, não é uma entrada. Então, a gente só vai ter 4 possibilidades, que é o nosso P e o nosso Q, que como lá na questão anterior, ó, 2V, 2Fs, 1V, 1F, 1V, 1F até terminar. E para o não P e o não Q, a gente já está respondendo a tabela verdade, então basta a gente negar o nosso P e o nosso Q, tá? Aqui, ó, o que era V virou F, tá? A gente tinha 2V, 2F, agora a gente tem 2F e 2V. Inverteu. Mesma coisa a gente faz para o Q, tá? O que é V vira F, o que é F vira V. Essa é a nossa negação que a gente estudou lá no início, o nosso primeiro conectivo. Beleza? Bom, terminamos aqui essa aula de como construir uma tabela verdade. Próxima aula a gente vai começar a fazer exercícios, tá? Resolver exercícios com proposições lógicas. A gente vai resolver questões já montando a tabela verdade, certo? Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, volta, vê como constrói a tabela verdade, porque na próxima aula eu vou partir do princípio que você já sabe construir uma tabela verdade, beleza? Então, até a próxima aula, a gente se vê.